Lucas capítulo 16. Desde já eu quero pedir àqueles que ainda não são inscritos nesse canal, que se inscrevam, nos ajuda a divulgar, que também compartilhe com seus grupos, com seus amigos, familiares, dê o seu like, faça o seu comentário e receba nossas orações em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já eu declaro uma bênção a cada um de vocês, em nome do Senhor. Lucas 16, e versículo 14, todos encontraram? Amém. Fazemos a leitura. E os fariseus, que era avarento, ouviram todas essas coisas e zombaram dele. E disse-lhe: vós sois os que justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Digam graças a Deus. Pode se sentar, por favor. É muito importante para que a gente tenha como cristão uma vida saudável, uma vida no Senhor. E a vida no Senhor é muito importante que, para que tenhamos uma vida saudável diante do Senhor, entenda a finalidade do propósito de Deus para nossas vidas. Precisa que a gente tenha uma compreensão da finalidade desse propósito. Porque Deus, desde o princípio, sempre desejou ter um relacionamento muito restrito com o ser humano. E esse homem caído se distanciou-se do Senhor. Então Deus fez promessa, prometeu estabelecer um reino na terra, para que esse homem caído pudesse voltar a encontrar-se o seu Criador. Ter uma vida de um relacionamento com Ele. E essa vida de relacionamento com o Criador não é baseado na religião, baseado em fundamentos teológicos, não é baseado em ensinos denominacionais. Esse relacionamento é pessoal. É uma vida de um homem que reconhece o Criador e que, em sinceridade do seu coração, ele busca se apresentar a Deus com honestidade, com sinceridade. Já que sabe esse homem que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Então não adianta o homem tentar se maquiar baseado nos valores que os homens presumem que aquilo vai demonstrar para Deus uma crença grande,
um valor, que esse valor não tem valor para Deus. Então, mediante essa resposta do Senhor Jesus, para nós entender o que é essa finalidade desse propósito, o capítulo 16, Jesus fala de uma parábola de um servo fiel. Ele fala de coisas monetárias. E quando Jesus fala de coisas monetárias, da fidelidade monetária do cristão para com Deus, os fariseus não aceitaram esse argumento, não aceitaram a legalidade de Jesus para eles. Então ele não aceita, porque justamente eles usavam a lei para se proteger, porque diante da lei, eles como autoridade, eles usavam a lei, demonstrando a autoridade deles como leis, diante do ser da sociedade, e essa forma que eles usavam diante da sociedade, era injusta. É por isso que certa vez Jesus disse: olha, os fariseus sentam na cadeira de Moisés. Vocês façam o que eles mandam, mas não vivam o que eles vivem, não façam o que eles fazem. Porque era comum eles usar a severidade da lei para receber o reconhecimento da sociedade. Então Jesus dá como uma resposta, logo iniciando, dizendo: os fariseus eram avarentos. Era um sujeito avarento, interesseiros. Isso já está nos chamando a atenção para a nossa vida, para a gente ter o cuidado. Porque o interesse deve ser por aquilo que Deus estabelece para nós, e não por aquilo que eu estabeleço em buscar em Deus. Aleluia. Que são coisas diferentes. Então Jesus, dando essa resposta, Jesus disse que eles eram avarentos. Eles usavam da autoridade para receber a confirmação da sociedade. E nós precisamos ter atento a isso aqui, porque às vezes a maneira que nós buscamos vida cristã é uma busca que é precisando de resposta, que seja reconhecido pela sociedade. Desse jeito aqui é que é crente. Essa maneira aqui é que é crente. Aí Jesus disse: olha, vocês se justificais, mas Deus conhece o seu coração. Então é o que a gente precisa estar desperto para isso, porque não é um modelo de comportamento que eu vivo como crente que eu tenho, afirma o meu relacionamento com Deus. O que afirma o meu relacionamento com Deus, porque o evangelho, a maioria das denominações evangélicas, eles tendem a fazer a cristão ser a cópia, o modelo daquela denominação. Não tem a preocupação de fazer você ser modelo de Cristo. Tem o interesse de fazer você modelo da denominação. É por isso que é fácil identificar. E os crentes sem sabedoria, sem a atuação do Espírito Santo no coração dele, diz: esse crente aí é da igreja tal. Está dizendo que é a igreja. Porque eles criam um modelo. E aquele modelo dá uma satisfação àquele que está sendo modelado. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2. Ele diz, olha, lá no final do capítulo 2, ele diz, olha, é um costume para satisfazer a carne. Se faz de humilde, chega até a cultuar os anjos, mas não tem serventia nenhuma. Porque aparenta ser, mas não é. Aleluia.
Tem uma aparência, mas não é. Não é para aparentar, é para ser e visto o que você é. Aleluia. Então, Jesus diz: vocês se justificais, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o coração. Como ele vem do início da parábola, valorizando a justiça e a fidelidade, ele vem valorizando justiça. Ele chega a dizer: se você é fiel no pouco, você vai ser no muito. Se você é injusto no pouco, você é injusto no muito. Aleluia. Essa valorização desse valor do mundo é algo que ele diz que é uma abominação a Deus. O que ele está dizendo? Que Deus implantou o seu reino, como ele diz aqui, que o reino, a lei, durou até João. A lei e o profeta durou até João. Até João. O que era a lei? A lei, que os crentes pensam que isso aqui é lei de Deus. Não é lei de Deus, era lei de Moisés. É como no parlamento nacional, bota emendas. Emenda não é lei, é emendas. Moisés, ele criava essas emendas para compensar outras emendas, para equilibrar a vida do povo. Mas não era a lei de Deus, era a lei de Moisés. E a lei de Moisés e os profetas duraram até João. Ele está dizendo: essa lei agora é substituída pela graça. O reino de Deus, a chegada é pregado o reino de Deus, porque é a graça. O que era a lei? A lei era um ato sem misericórdia. A lei era uma ordem punitiva. Não precisava de fé, não precisava de crença, só precisava você ter medo de não morrer apedrejado para cumprir a lei. Então a lei, ela agora vai ser substituída pela graça. E o que é a graça? É o favor imerecido dado pelo derramar do amor de Deus, da presença de Deus e da confirmação da existência dele, deixando claro em nosso coração que ele está presente em nós. Aleluia. Então a lei, ele se viu, a lei era boa. A lei tinha suas qualidades, mas a lei não é Deus. E o que Deus agora está querendo fazer uma transição de tirar os organismos. É isso que eu fico inquieto, incomodado, e oro muito a Deus. Eu ouço pastores de denominação falando como ele se fosse autorizado por Deus para dar ordem em outras igrejas, a criticar comportamento doutrinário, teológico, e não se denomina de profeta. Olha o que Deus está dizendo. Lei e profeta foi até João. Agora tem pregadores que proferem a palavra, porque o sistema mudou. A lei era uma punição, o profeta era um meio de Deus falar com o povo. Agora não há necessidade de eu me consagrar para Deus dar um recado. Você mesmo tem Deus na sua vida, fala com Ele, Ele responde, Ele atende e faz a obra no seu viver. Não é porque o sistema mudou que eu também fique rebelde. Como hoje eu estava conversando agora há pouco com o irmão disse que não precisa de pastor para ir para o céu. Pois ele não vai para o céu. Porque Jesus estabeleceu o pastor para edificar os crentes no ministério da fé. Hebreus escreve e diz, o escritor dos Hebreus escreve e diz: seja obediente ao seu pastor, porque ele é quem vela pela sua alma. É ele que entrega você a Deus.
O pastor pode se perder, você não. Aleluia. O pastor pode se perder, você não pode se perder. Aleluia. Então esse negócio que não precisa de pastor, não precisa de igreja, é uma coisa que ele disse assim, Jesus disse: vós justificais. É uma presunção do homem. O homem presume ser. Eu não preciso. Eu já sou crente com Jesus. Aleluia. Então ele não conhece o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que existe muito ministério. Paulo diz, mas é muito ministério. Agora é um Deus só. Você sabe do que Deus está falando? Que cada ministério tem uma responsabilidade. E a revelação daquele ministério é dada por aquele ministro para o seu povo. Não pense que a revelação desse ministério vai alcançar outro lá fora. Não, lá fora tem outro sendo revelado para ele. Mas os crentes não têm conhecimento e acham que toda palavra é de Deus. Ele não sabe o que é, eles não aprenderam ainda o que é palavra de salvação, palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra de restauração. Eles não sabem. Tudo é palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus. Toda a Bíblia não é palavra de Deus. A Bíblia é uma enciclopédia de livros. Esse livro tem as escrituras sagradas. E dentro das escrituras, então tem a palavra de Deus. Mas tem muitas coisas na Bíblia que não é escritura sagrada. Aleluia. O que não é escritura sagrada? O livro poético. O livro profético, o livro poético. Um livro poético não é escritura. Já está dizendo, é um livro poético. Mas os crentes não sabem, pegam um livro poético e dizem, Deus está mandando eu lhe dizer. Deus está mandando dizer nada. O que Jesus está querendo ensinar para aquelas pessoas, que naquele momento o reino de Deus estava sendo implantado. E que todos os homens teriam que aplicar força para entrar nele. Aplicar força, quer dizer, sair debaixo da lei, para agora ter a liberdade em Cristo, mas aplicar força para viver no reino. O que ele estava dizendo? Porque o reino, ele é estabelecido regra, e uma das regras do reino é fazer parte de uma igreja. Aí o crente se acha, escuta muito dizer, a igreja sou eu. Não sabe o que está falando. Nós não somos, unicamente nós, individualmente, não somos igreja. Igreja é coletivo. É membros que formam um corpo e Jesus é a cabeça. E nesses membros, nesse corpo que Jesus é a cabeça, Deus o glorifica. Aleluia. Crente fora desse padrão, não existe glória de Deus na vida dele, não. Ele presume. Aleluia. Então, Jesus está dando uma resposta para eles e dizendo, essa lei, os profetas duraram até João. Desde então agora é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus é o lugar de descanso. É o lugar do descanso do cristão. Porque é aqui que tem aquilo que Deus estabeleceu para ele. É no Evangelho de Deus que é o lugar de descanso, que ele tem as armaduras, que ele tem a espada do Espírito, ele tem o capacete da salvação, ele tem a sandália. Ele tem. Aleluia. É um lugar de descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus está dizendo que não é uma autoria do homem. O reino é uma autoria de Deus. O reino não é uma construção do meu modelo humano. O reino é uma construção com modelo celeste e vindo do céu. Aleluia. Está vindo do céu. Glória a Deus. Então ele diz, olha, essa lei, os profetas, duraram até João, agora vai ser anunciado o reino de Deus. Esse lugar das boas novas, para o homem e para a mulher. O lugar de descanso, o lugar que você pode sonhar. O lugar que é território de Deus, é onde Ele domina, é onde Ele manda.
Aleluia. As pessoas não entendem, irmão. Deus tem o controle de todas as coisas, mas você esquece que Deus dá uma permissiva. Então, Deus, o domínio dele está naqueles que o aceitam como dominador. Os que estão fora disto, existem as permissivas para ele. E muitas delas são terríveis. Louvado seja Deus. Ele diz que esse reino agora, o homem tem que pregar força para entrar nele. E uma das forças que o homem tem que fazer, que os cristãos aprenderam, que é o diabo, o seu pior inimigo, mas nem é o diabo. O pior inimigo do homem é a natureza carnal dele. É a natureza carnal dele. Aleluia. Essa é o seu maior contratempo na sua vida. Martinho Lutero, nas suas cartas, ele escreve e diz: imaginava eu que ao mergulhar para o batismo nas águas, para a morte e a ressurreição, quando eu nascesse na ressurreição, eu estaria livre da minha carne. Mas não é que ela sabe nadar? Aleluia! Ela sabe nadar, ela resiste, ela não se converte. Aleluia! Paulo diz de forma muito engraçada: eu sei que é para fazer certo, mas existe uma lei dentro de mim, e essa lei é do pecado, que me obriga a fazer errado. Então tem a lei do Espírito e tem a lei da carne. E essa lei da carne agora, vamos vencer em Jesus Cristo, glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz uma coisa: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Aí, olha, até parece que está dizendo que a lei existe, que a lei permanece. Pode passar, acabar o céu e a terra, mas a lei não perde um tio, não cai um tio. Ela perdura, ela permanece. De que ele está se referindo? Porque é a lei que anunciou Jesus. Então o que Jesus está dizendo é o que a lei já disse. Ele está dizendo e agora está cumprido. O reino está cumprido, ele está presente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o céu e a terra podem cair, passar, mas não cai um tio dessa lei. Aí ele usa agora uma síntese. Ele diz assim, olha: qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Você acredita que está falando de quê? De casamento? Não está falando de casamento, não. Ele está falando de aliança e de um princípio eterno. Qual é o princípio eterno da aliança do casamento? Aquele que Deus une, homem não separe. Por que Jesus está falando isso dentro desse contexto? Porque era comum no tempo da lei o homem pegar a legalidade de repudiar, e ele repudiava a sua mulher para poder ter prática sexual com outra mulher. Aí Jesus disse: ei, peraí, olha, com Cristo você tem uma aliança de sangue. Não é como agora você pega a legalidade do repúdio e repudia a mulher para ter desejo sexual. Deus conhece o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Deus nos ama a ponto de nos advertir e ensinar o caminho que nós devemos andar. Louvado seja Deus. Então ele disse: agora, como tem um princípio de uma aliança que o homem não pode desfazer, é essa também a de Cristo, do reino de Deus. O homem não pode desfazer. E Paulo escreve em Hebreus capítulo 3, versículo 12 ou é 13,
E ele diz dessa forma: vede, irmãos, que o nosso coração não seja mau, para que se aparte de Deus. Vede, irmão, que o nosso coração não seja mau, para que nós se aparte de Deus. Quando é que o coração ele se aparta de Deus? Quando eu quero viver de aparência e não na sinceridade da vontade do Senhor. O erro dos cristãos é achar que tem que mudar, porque ensinam assim: venha como está e Deus muda. E é assim que é. Mas o que Deus fala de mudar não é fazer você ser outra pessoa. Deus vai fazer você mesmo, mas agindo com sinceridade, com lealdade, com fidelidade, por amor a Ele. Aleluia. Jamais nós encontraremos a perfeição enquanto trilhar aqui na terra. Jamais. Nós vamos ter falhas. E é por essa razão que Deus trouxe o reino e a sua graça. Ele trouxe o reino e a graça justamente para que a gente tome consciência que nós lidamos com alguém que abriu um caminho dentro de nós. Deus abriu um caminho dentro de nós, um caminho que conduz Cristo dentro de nós. Cristo não está fora, que as pessoas pensam que viver Cristo é viver modelo, viver fora. É muito comum, quando eu me converti, foi uma das coisas que eu aprendi primeiro, dizer assim: a Bíblia é um livro que é conduta, é base de fé, conduta e de comportamento do cristão, porque ela revela o céu, mas também revela o inferno. Até nessas bíbliazinhas antigamente que vinham do Gideão, vinha na capa, né, tricapa, vinha dizendo isso. Então essa é a verdade, é uma verdade. Mas Deus não quer mudar, fazer você outra pessoa. Ele não quer você fazer outra pessoa. E a impressão dos crentes é: Deus, agora eu tenho que ser de outro jeito, porque eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. É a linguagem do crente. Você tem que ser diferente. Você não tem que ser diferente, não. A Bíblia não diz que tem que ser diferente. A Bíblia diz que você tem que ser santo como Ele é santo. E santidade não traduz em comportamento, não traduz em roupa, não traduz em modelo, não traduz nada disso. Santidade é separação. É você ter consciência que Deus está com você. E você sabe entrar e sabe sair. Porque nada, Paulo diz, que está fora contamina o homem, mas é o que está dentro e o que sai. E isso contamina o homem. Então, o que Jesus estava dando como resposta era despadronizando aquilo que eles viviam. Talvez nós estejamos precisando disso. Eu lembro de um culto público, de uma certa vez, eu estava nesse culto, e uma pessoa que tinha confessado para mim um pecado na mesma semana. Essa pessoa tinha sido tentada por um trabalhador, olhou o trabalhador e o cabo era jeitoso, e ela olhou e se perturbou, o marido não estava em casa, e ela foi na rede do camarada lá. Chegou lá, puxou uma conversa para aqui, puxou uma conversa para colar. Aí o cabo foi e disse: rapaz, é o seguinte, estou entendendo o que você está querendo, mas eu não tenho coragem não, eu tenho medo. É melhor você se recolher, se aquietar. Vamos deixar isso para o dito, para o maldito. Pois eu vou mandar você embora. Não, pode mandar.
Ela confessou para mim isso. Nós estamos no culto, ela teve uma oportunidade e disse: as coisas mudam muito. Morava nessa rua, nasci e me criei aqui com menina, e eu, mocinha, andava com shortinho aqui, cabelinho aqui, os beijos de batom, os brincos desse tamanho, uma blusa tomada mais de caia. Mas agora, olha meu cabelo, olha meu vestido, olha sem maquiagem, agora eu sou crente. Quer dizer, usou o modo de comportamento, mas o coração estava um sepulcro. Há 2 dias atrás tinha na rede de um homem que não faz parte da vida dela. Então, isso é um modelo, irmão. E nós não podemos mascarar isso. Nós devemos ter uma vida reta, santa, justa. Mas como você é, com consciência. O Evangelho não cega. O Evangelho não tira o sentido. O Evangelho não tira o paladar, o cheiro, não tira nada. Mas aí, a irmã Emily, linda, eu disse hoje, ela se arrumou, minha filha, só linda, maravilhosa, isso sim, está na fita, ela é minha filha, eu digo isso com ela, e digo com outras meninas aqui da igreja, sempre amei em Cristo, com toda liberdade, com todo carinho. Eu digo para as irmãs: irmão, você está maravilhosa, está lindo, glória a Deus, irmã. Com consciência que não me pertence, com consciência que eu não posso desejar. Ô irmão, que perfume, que cheiro bom. Ah, não pode não, pastor, porque você... Aí não pode não. Aí a irmã bonitona vai passando, aí ele passa, cumprimenta lá a irmã, e todo duro. Aí quando a irmã passa, agora diga que isso não acontece. Deus não se agrada, ele disse: é abominação, porque você não é sincero. Melhor ir lá e dizer: delícia, oh meu Deus, misericórdia, porque Deus sabe do coração. O que é que você achou, irmão? Que é isso, irmão? Não diga isso da irmã, não. Que é isso? Irmão, é uma hipocrisia. Foi isso que Jesus combateu. Nós somos chamados em Cristo para ser livre, ser libertos, sem libertinagem, ser santos. Santo, aleluia, glória a Jesus. Então, Jesus disse para ele assim: ó, gentinha, vós se justificais, vocês presumem. E quantos crentes não presumem, irmão? Quantos crentes não presumem? Ele não ora, ele não lê Bíblia, mas aprende a linguagem que o mundo já aprendeu. Deus é maior. Eu ia pregar hoje uma palavra, se eu fosse pregar, que eu não estava nem com condição de pregar, porque eu vi assim: Deus é mais. Eu disse: interessante, né? Deus é mais. Isso é uma linguagem evangélica. Mas eu vou ver na Bíblia o significado que Deus é mais. O que é esse sentido? Aí eu até falei para minha filha Emily: olha, Emily, a gente escuta Deus é mais, olha o que é Deus é mais na Bíblia. Aleluia. Mas o crente acha assim, uma frase legal. Você vê um carro velho, de um reciclador de lixo, que Deus o abençoe, porque ele está trabalhando e é digno, mas ele compra uma lata velha e diz assim: Deus, quando quer, faz assim. Quer dizer, aprende a falar. O que está no mundo, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Aprende a linguagem. Mas é isso que você é em Deus? Essa comunhão que você tem com o Criador? É isso que você vive? É essa fé que você tem? Então, os fariseus aproveitavam a lei com toda a legalidade para usufruir do melhor
do melhor, do bom e do melhor. Eles usufruem do bom e do melhor. A ponto do pobre, do rejeitado, do coitado, se tinha indignação, ficar indignado. E nós não vemos hoje não pessoas dizer: pastor só faz roubar, pastor enriquece, pastor não sei o quê, pastor não sei o quê. Essa pessoa, cristão ou afastado, é uma pessoa que ele não conheceu Jesus. Ele aceitou um credo denominacional e passou a viver ali em busca. Eu até falei para minha filha Emma uma palavra que Deus me deu essa semana acerca de Lázaro. A perspectiva que o cristão cria acerca de Deus, que não é a realidade de Deus para a nossa vida. Maria corre para Lázaro e diz: aí, mestre, se você tivesse aqui, Jesus não tinha morrido, Lázaro não tinha morrido. Olha a perspectiva que ele criou. Mas era isso que Deus tinha para eles? Não. Chega o judeu e diz: quem a viu? Ama esse homem, diz que ama, dá vista ao cego, porque ele permitiu que esse homem morresse. Olha a perspectiva. Era isso que Deus tinha para ele? Não. Aleluia. Então nós estamos vivendo um tempo, Cristo está se aproximando e nós estamos buscando a Jesus como curador, como prosperador, e não como o Senhor de nossas vidas. É hora da igreja se levantar e adorar aquele que é digno de adoração. É hora da igreja se levantar, erguer as suas mãos e louvar aquele que é digno de louvor. É hora do que a igreja colocar o coração no altar e dizer: eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Nós vivemos um tempo difícil, irmão, e o evangelho, que é a revelação de Deus para a humanidade, está sendo descredibilizada, está sendo miseravelmente insultado. Por quê? Porque o evangelho não tem levado o homem a se conscientizar. Os pregadores não levam ninguém a se conscientizar. Os pregadores só querem fazer de você um super, uma super. Só leva motivação, palavra positiva, e deixa você sem conhecer o verdadeiro dono da bênção. A nossa bênção é, irmãos, promessa de Deus. O nosso pai Abraão, pai da fé: você será uma bênção e toda a sua descendência. E quando Deus se revela no passado, e até Jesus falou isso em Mateus, ele se revelava assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de vida e não de morte. Deus estava expressando característica para os seus filhos. Os filhos de Deus têm que ter característica de Abraão, homem de fé. Os filhos de Deus têm que ter característica de Isaac, que é homem do milagre. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter a característica de Jacó, vida transformada. Aleluia. E quando ele diz, aleluia, eu não sou Deus de morto, mas Deus de vivo, ele está falando de algo que ele possa habitar. Ele não habita em morto, ele habita em vivo. Então é hora da igreja se levantar, despertar e dizer: Jesus, faça parte de mim. Espírito Santo, eu quero amanhecer o dia com a sua companhia. Vem, Espírito Santo, me livre esse... Pensa ele para dominar o seu pensamento, o seu coração, apagar a história do passado. Ninguém vive de passado, nós vivemos de presente e de futuro. É isso que a igreja tem que despertar. Quando nós vamos despertando, Deus vai operando. Davi disse no Salmo 7, versículo 10, se eu não me engano bem, ele diz assim: o meu escudo é o Senhor, Deus,
O seu escudo, o meu escudo é você, é Deus. O Senhor que é meu escudo. O meu coração, é por Ele que o Senhor me salva. É pelo coração. Aleluia. Deus vai salvar nós pelo coração, com entendimento, desejando entender, aprender. Eu tenho um anseio muito grande de aprender de Deus, de conhecer a Deus, porque eu tenho uma preocupação de eu me encontrar com Jesus e eu me assombrar. Eu não quero passar essa decepção, nem dar essa decepção a Ele. É pensar, quem é você? De onde você vem? Como José fez com o anjo. E você é de onde é? Não, calma aí. Então eu busco conhecer a Deus. A igreja tem o dever, irmão. Entenda, por favor. Você é membro do corpo de Cristo, de uma congregação, de uma comunidade, de um grupo familiar, que tenha a liderança para orientar, ensinar, trazer as revelações. É hora da gente querer isso mesmo. Vocês, fariseus, é avarento. Vocês têm um egoísmo tão grande. Irmão, vou fazer aqui uma pergunta, não é para responder não, só para você pensar. Você busca mais a Deus para ter uma vida com Deus, ou busca mais a Deus para pedir a Ele coisa que você precisa? É simples, irmão. É muito fácil de entender. A gente não entende, ou se entende e não pratica, irmão, porque existe um espírito chamado religião. O espírito religioso, irmão, é uma arma de Satanás dentro das igrejas. É o espírito que titula você evangélico, crente, denominacional. Ele vai intitulando, vai dando aquela arquética de você, vai fazendo aquilo ali. É um espírito. Na verdade você não pratica, você não vive, você não tem graça nenhuma, você não tem comunhão, você não tem nada. Não tem nada. Mas diz que é. E aí? Quem vai prevalecer? Deus diz que tudo que o homem é levar diante do homem, perante Deus, é abominação. Quer dizer, observe os ensinos do Evangelho hoje em dia. É só forçando a você ter. Nada de fazer você ser, é só ter. Luta, irmão, você vai. Deus quer o melhor. Deus deu a Jacó, deu a Abraão, Deus deu a Jó. E é por isso que as igrejas só pregam o Velho Testamento. Porque é de onde alimentam a fé para poder tirar o dinheiro. Alimenta a fé para poder fazer campanha, para tirar dinheiro, para forçar você a fazer a coisa que você não tem condição de fazer. É por isso que pregam. Eu digo abertamente, não é evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo não dá, ele tira. O que você conquista é com o trabalho de Deus abençoando você. Isso é evangelho. Ele não dá não. Até a salvação ele tira você. Se você não entregar a vida, você não é salvo. Se você não perder a vida, você não é salvo. É tudo tomado na marra. Tomado na marra desse jeito. Ou você constrói, ou nada feito. E assim Jesus nos dá esses ensinos, irmãos, para que a gente possa entender que o tempo de hoje, o tempo do reino de Deus, nós temos que empregar força para estabelecer a nossa vida nesse reino, lutando contra o principal inimigo, nós mesmos. Aleluia. Irmão, é porque lutar contra os outros é bem fácil, hein? Porque nos outros eu encontro defeito. Eu encontro outra coisa para apontar. Se eu for apontar aí coisa de vocês, eu vou achar um monte de coisa. Não é verdade?
Mas você diga, pastor, sente nesse banquinho, faça uma análise, acha aí seus defeitos. Talvez cubra vocês tudinho aí, junto os seus erros, tudinho mesmo, muito mais. Mas a gente não gosta de olhar para a gente gosta de olhar para os outros. Por quê? Por causa do espírito de Satanás. Não foi assim que desde lá do princípio, desde o início que Deus estabeleceu essa comunhão de Deus como quando perdeu, ele já começou a apontar. Aquela mulher que você me deu, sei lá, daquela... Começa a cair do mesmo jeito. Só faz apontar, dizer, apontar o erro. Ele não assume. E a igreja é uma igreja triunfante. A igreja é uma igreja remida. A igreja é protegida pelo sangue de Jesus. Então essa igreja, ela tem que ter consciência de quem você é e de quem Deus é na sua vida. Precisa ter consciência. E se você não tiver, aí sim, aí fica complicado, fica na fé. Irmãos, é assim, olha. Vou falar uma coisa para vocês. Não se pregam isso no Evangelho no Brasil, mas é assim, olha. Jesus pagou pelo seu sangue a dívida. Ele comprou, ele pagou o pecado da ira de Deus nesse tempo presente. Mas você sabe que esse crente que aceita Jesus, que recebeu essa bênção, ele lá pode não ter salvação? Por quê, pastor? Porque existe o tribunal de Cristo, e o tribunal de Cristo é pela sua obra que você é julgado. E Jesus disse, começa a sua obra pelo que você fala, pode lhe condenar e pode lhe absolver. O tribunal de Cristo está lá para julgar os crentes. Julgar crente, não é o ímpio, não é crente. Tem obra não? Ser queimado com fogo na palha. É isso, irmão. A igreja tem que estar atenta para isso. Eu tenho que lutar no reino por ter obras dignas de arrependimento. O evangelho é isso, obra digna de arrependimento. Não é que eu não repita o pecado, não é que eu não repito o erro, não é isso. É digno de arrependimento. Meu Deus, que besteira que eu fiz, eu já liberto disso. Ter consciência. O tribunal de Cristo é para isso, para saber se você tem obra, para julgar o crente. O crente que é salvo da ira deste mundo, o crente que se libertou, o crente que está aqui numa boa, lutando para comprar casa, comprar carro, faz beber, só busca Deus para isso. Mas a vida não tem transformação, a vida não acontece nada por dentro. Chega lá, vem aqui você, senta aí no tribunal aí. Vou fazer com julgamento. Vixe, você não tem obra não, é? Cadê suas obras? Ah, não tem não? Pois é. É triste. A igreja tem que estar atenta a isso. Não se confie nesta salvação somente do preço pago pela ira de Deus neste mundo. Você tem que ter obras espirituais para que no dia do juízo, aquele que foi seu advogado, lá estará como juiz. A gente tem que precisar dessa consciência. Amém, igreja? Amém. Jesus falou porque Ele nos ama. Jesus falou porque Ele nos ama. E Jesus falou porque Ele nos ama. Jesus falou porque Ele vai nos julgar. E como Ele nos ama, não quer bater o martelo contra isso, não. Ele quer bater nos ajudando. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez.